Olha, eu vim para abordar um pouco em torno daquilo que foi a nossa entrevista. Foi tão especial, pois embora já há um ano, mas as questões não dão para esquecer. Entretanto, ressaltar já aqui que foi uma entrevista muito longa, com muitas questões, aproximadamente 20 da minha parte, fizeram também outras da parte do meu esposo. Então, falando um pouquinho de mim, para começar, a nossa entrevista esteve marcada para o período da tarde. A ansiedade não nos faltou, né? Fomos um pouco mais cedo, lá chegamos na entrada principal, aproximamos as janelas do lado de fora da rua, disseram que tínhamos que ir para o outro lado da estrada para aguardar. Pois embora tivemos que nos deslocar novamente para o outro lado, segundo orientações, e quando chegou o momento exato, mandaram chamar para entrar. Entramos, pediram identificação para saber se estamos aí para entrevista ou alguma coisa do gênero. Nos apresentamos, perguntaram quem era a vencedora. Meu esposo identificou a minha pessoa. E o esposo, sim, passamos para estar já lá no átrio central. Entramos, depois disseram que tínhamos que aguardar fora, porque tinha muita gente também. Então lá fomos na fila e o segurança vem, pergunta pelos imigrantes. Era somente eu, levantei o dedo, fomos, meu esposo e o filho que estávamos a levar, quer dizer, com o nosso filho. Lá dentro ficamos assim, o coração a palpitar, né? Uma coisa se você nunca fez e ansiosa do resultado, a animação é aquela, o coração batia de tudo um pouco naquele momento. Mas depois nós tivemos um formador no decorrer da nossa preparação. Nosso formador incomparável, né? Chama-se Fernando Massadila. Disse que tínhamos que manter a calma, muita calma mesmo. Fizemos tudo conforme ele orientou. E assim nos concentramos. Depois de um tempo, mandaram me chamar para ir fazer o pagamento. Meu esposo ficou sentado com o bebê. Depois, quando tentei virar, meu esposo não estava, olhei, estava na outra janela para fazer a apresentação da documentação. E eu demorei um pouquinho ao fazer a documentação, ao fazer o pagamento, porque havia notas que estavam a ser rejeitadas, preocupação estava a me subir novamente, mas depois lembrei da escrava do formador. E graças a Deus o meu esposo, a entrega da documentação também correu bem. E após esse passo feito, né, as senhoras nos atenderam super bem, boas. Mandaram nos sentar para esperar a chamada para a entrevista. E minutinhos depois chegou um momento muito esperado de ir na janela central. Lá chegamos, foi uma senhora que nos atendeu muito bem, foi super gentil conosco. Não quero aqui ressaltar as características. Olhou para nós assim de forma relâmpago, foi fazendo ela fez uma questão para se auto-apresentar de forma resumida, foi o que eu fiz, e depois pediu que eu lesse em voz alta um documento que mais tarde percebi que era um juramento. Tudo que estava a ser dito lá, que seria verdade, nada mais que verdade, menos que verdade, somente a realidade. Após o juramento, então, começaram as questões. Eu não consigo lembrar-se de maneira ordenada,
as questões, qual foi a primeira, qual foi a segunda. Só sei que eram muitas questões. A questão inicial, se a mente não me atraiçoa, foi para mim contar um pouco como nos conhecemos, ou seja, como conheci com meu esposo. Respondi. Perguntou aonde se conhecemos e como se conhecemos. Respondi. Perguntou depois se casamos antes ou depois de vencer, se tínhamos quantos filhos. Também respondi. Perguntou como conheci o programa de Everlore. Respondi como se chama a agência onde nós participamos. Também respondi. Depois perguntou se a organização da documentação foi por nossa conta ou tivemos ajuda. Eu disse que trabalhamos em companhia da agência. Perguntou qual era o motivo da viagem. Também respondi. Concernente à preparação esplêndida que tivemos da parte do boss Fernando. Perguntou aonde vamos nos hospedar, se pretendemos ficar quanto tempo. Respondi também. Perguntou depois o que eu fazia aqui, ou seja, o que eu fazia quando estava lá, quando estávamos em Angola. Também dei a resposta, segundo a preparação que tivemos. E a seguir perguntou já sobre o nível escolar. Queria saber qual era o nível escolar mais alto meu. Respondi. Aonde fica a escola e como se chama, o curso que eu fiz. Depois procurou saber por que deste curso. Perguntou se tinha uma das disciplinas que mais me marcou. Procurou saber sobre as disciplinas por ano. Fez perguntas, né, para definir uma das disciplinas de uns 2 anos. Acho que é do segundo e do terceiro ano, se a mente não me atraiçoa. Também respondi. Depois perguntou das disciplinas, né? Perguntou uma delas, que era fisiologia animal. Queria que eu definisse essa mesma disciplina. Respondi. Depois perguntou mais, se não me engano, sobre histologia geral. Respondi e viu que eu estava até ver assim um estudo geral. Viu que eu estava a entender que eram muitas questões e graças a Deus chamou com o meu esposo, fez também as questões da parte dele. Acho que o meu esposo recebeu menos de 5 perguntas, mas a maioria das perguntas foram essas que encheram. E assim foi. Após as respostas vindas do meu esposo, pediu que meu esposo se aproximasse mais e olhou para nós, disse que havia se dado como encerramento da entrevista, nos parabenizou e disse que ligariam a respeito do levantamento. Muito antes de se retirar da janela, a senhora, tão gentil, perguntou-nos se poderíamos levar já os passaportes naquele momento, ou então poderíamos deixar. Com a formação que tivemos, é claro que nós não podíamos levar no mesmo momento, porque tinham que colocar os nossos vistos. Nós dissemos, não, vamos deixar para levantar numa outra oportunidade. E assim foi. Nos retiramos super felizes. O segurança comentou, dizia que éramos únicos a passar. Ficaram assim, estupefactos com a nossa entrevista. Graças a Deus correu bem. Foi longa, mas correu bem. Eu não digo que foi cansativa, porque eu não sei se existe uma outra agência
com um homem que reúne tantas capacidades e competências em preparar, se não mesmo como eu lhe chamo de boss, porque será sempre nosso boss, Fernando Massadila. Dizer que tivemos sucesso, saímos da agência, antes de chegar em casa já haviam ligado que era para fazer o levantamento. E só para reativar aqui uma questão, antes de terminar totalmente a entrevista, perguntou quanto tempo nós queríamos ficar mais no país ou queríamos já viajar. Também o boss já nos preparou a respeito, demos a resposta segundo a preparação e ela deu para ver o semblante dela, que também ficou estupefacta com as nossas questões. Os documentos foram elogiados, conforme foram preparados, tudo obra do boss Fernando. Deu uma chega, dizer aqui a família com as iniciais DK agradece o esforço e o empenho dado vindo da parte do boss Fernando Massadila. E também quero aproveitar e deixar aqui uma chega a todos vocês que tiverem a graça e a oportunidade de trabalhar com ele. A família DK quer vos incentivar e vos incentivamos a se engajar nas preparações e orientações, porque de certa forma e corretamente vocês não vão falhar. Mas eu quero mesmo dar uma força, dizer que estão em boas mãos a todos aqueles que tiverem acesso de ouvir este áudio, estão em boas mãos. Não se preocupem, Deus no comando. Muito, muito, muito bom. Desejo boa sorte aos ouvintes.